6 filhos na escuridão. A incrível transformação de uma viúva abandonada por um fazendeiro. Maria, com suas mãos calejadas e um coração explodindo de amor, acordava antes do sol nascer. A casa simples em Vila Esperança ainda estava envolta na escuridão, mas sua coragem iluminava cada canto. 6 filhos, cada um com sonhos que pareciam tão distantes quanto as estrelas, dependiam dela. O peso das dívidas deixadas pelo seu falecido marido a apertava, mas Maria não se deixava abater. Cada manhã era uma batalha, mas também uma esperança. Afinal, o amor pela família era sua força vital. Os risos infantis misturavam-se ao aroma do café fresco que ela preparava com carinho. Ana, a mais velha, já enfrentava crueldades na escola por querer ser professora. Léo, talentoso violinista, era alvo de piadas por seus colegas que não viam o que seus olhos percebiam, um brilho especial. Entre os desafios, a sala de casa, pequena mas acolhedora, se tornara um refúgio. Maria transformou o espaço em um lugar onde os filhos podiam estudar, rindo e chorando juntos. Livros doados e cartolinas coloridas decoravam o ambiente, fazendo florescer a esperança em meio à luta diária. A pressão da desigualdade social carregava um peso imenso, mas a conexão entre mãe e filhos é o que dava vida ao lar. Maria olhava cada um deles aos poucos se distanciando, lutando suas próprias batalhas na escola e na vida. E em meio a isso tudo, um grito ecoou na cidade. Um parente distante reivindicava as terras da fazenda. A tensão caiu como uma tempestade inesperada, ameaçando levar tudo o que havia construído com tanto sacrifício. O coração de Maria disparou, enquanto a ideia de perder aquilo que era seu fazia seu estômago revirar. Mas naquele dia fatídico, algo dentro de Maria se rompeu. Era tempo de revelar o segredo que guardou por anos. Com a voz trêmula, em meio ao silêncio pesado da sala, contou aos filhos sobre as dificuldades que enfrentou ao lado do pai deles. O olhar atônico de Ana, a emoção no rosto de Léo e a confusão dos mais novos eram uma mistura dolorosa e libertadora. A força de Maria começou a se transformar, fazendo ela perceber que precisava da força deles também. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com lágrimas nos olhos e coragem nas palavras, Maria olhou para seus filhos e sentiu um novo propósito. Eles não eram apenas crianças com dificuldades, eram guerreiros prontos para lutar pelo que era deles. O que antes parecia um fardo, agora era a força que conduziria aquela família. Determinada a enfrentar o parente, ela sabia que precisava mais do que nunca de cada um deles ao seu lado. A sala agora ressoava com uma mistura de dor e determinação. E enquanto a luz do sol começava a entrar pelas janelas, uma pergunta ecoou. Será que Maria conseguiria transformar a dor em esperança, não apenas para os filhos, mas para si mesma? O dia amanheceu radiante, mas dentro da casa de Maria, uma tempestade se formava. Os filhos, antes alegres e cheios de sonhos, sentiam o peso da realidade que os cercava. A fala de Maria aquela manhã ainda ecoava nas mentes deles. Eles eram guerreiros, mas para se tornarem soldados de uma batalha que nem sabiam como enfrentar, precisariam de um plano. Maria sentou-se à mesa, os olhares atentos se voltando para ela. Ana, a mais velha, buscava encorajar os irmãos. Se estamos todos juntos, a gente consegue, disse, sua voz firme apesar da incerteza. Com um aceno, Maria percebeu o quanto suas palavras impactaram a família. Cada olhar estava repleto de uma força que ela não imaginava que existisse. O mesmo Léo, que sempre se sentia um sonho fora do lugar, agora estava decidido. Vamos lutar, mãe. Precisamos ser a voz da verdade. A determinação era palpável. Eles se uniram em torno da mesa, traçando planos simples, conversar com os vizinhos, buscar apoio na comunidade e, se necessário, levar o caso à justiça.
Maria começou a organizar uma reunião a ser realizada na praça da vila. O que mais a preocupava eram as ameaças do parente distante, mas agora não eram apenas suas preocupações. Aquela luta era de todos. Enquanto as ideias fervilhavam, novamente Maria sentiu a força que brotava ao olhar para aqueles rostos. Foram eles que a fizeram lembrar de sua própria garra, de cada vez que se levantou após uma queda. Durante os dias seguintes, a casa virou uma verdadeira sede de mobilização. Com papéis em cima da mesa e cartazes coloridos nas paredes, a sala se transformou em um quartel-general, onde a esperança e o espírito de luta tomaram conta. As crianças se revezavam nas tarefas, entre pesquisas na biblioteca e conversas animadas com os vizinhos, cada um encontrava seu espaço no plano coletivo. As vozes que antes eram debilitadas pela tristeza e pela insegurança, agora se tornavam uma orquestra afinada, tocando uma sinfonia de solidariedade e coragem. Certa noite, enquanto os filhos dormiam, Maria olhou pela janela e viu as estrelas brilhando intensamente. Aquela luz a lembrou do que realmente importava. Ela não lutava apenas pela fazenda, estava lutando por um futuro, por uma vida digna e por um legado que queria deixar para seus filhos. Com o coração aquecido, ela decidiu escrever uma carta aberta à comunidade, contando sua história e chamando todos para se unirem em torno de um único ideal: justiça. Nos dias que se seguiram, Maria divulgou sua carta, e o que começou como um pequeno apelo começou a ter força. Repercussão. Membros da comunidade, que nunca a haviam olhado duas vezes, começaram a perguntar sobre sua situação. Algumas visitas e doações chegaram, e lentamente a rede de apoio se expandia. Mas o parente distante não estava parado. Rumores começaram a circular. Ele estava em Vila Esperança, e seus planos de tomar a terra de Maria eram mais do que apenas palavras. Naquela noite, enquanto Maria se preparava para a reunião que poderia mudar suas vidas, ela ouviu um barulho do lado de fora. Um sussurro, uma conversa que não deveria estar acontecendo ali. O coração dela disparou. Ela se aproximou, encostou o ouvido na porta, e de repente, tudo se tornou claro. A verdade estava prestes a ser revelada, mas que preço eles iriam pagar por isso? Teriam força o suficiente para superar o que estava por vir? O clima estava tenso naquela noite. As sombras dançavam na parede, criadas pela luz fraca de uma vela que queimava na mesa da sala. O sussurro se intensificava lá fora, e Maria, com o coração acelerado, sentiu uma onda de medo misturada com uma dose crescente de coragem. Ela precisava saber o que estava acontecendo. Com cuidado, Maria abriu a porta. O pátio estava sombrio, mas as vozes se tornavam mais nítidas. Perto da cerca, ela avistou duas figuras. Seu medo a paralisou, mas a determinação de proteger seus filhos a impulsionou para a frente. Com um passo, ela se escondeu atrás de uma árvore, os ouvidos atentos. "Ele acha que pode nos intimidar", disse uma das vozes, o tom repleto de raiva contida. Maria reconheceu a voz de Joaquim, um velho amigo da família. O outro parecia ser Marco, um jovem que havia se mudado para a vila há pouco tempo. "Mas temos que fazer algo, não podemos deixar que ele leve a terra dela. É tudo o que ela tem", respondeu Marco. Maria sentiu uma mistura de alívio e esperança. Não era só ela lutando. A comunidade estava se unindo, e aquela chama de apoio poderia ser a luz que iluminasse seu caminho na escuridão. Enquanto observava, uma ideia lhe ocorreu. Não bastava apenas que seus vizinhos quisessem ajudar. Era preciso envolver mais pessoas, criar um movimento que não pudesse ser ignorado. Decidida, voltou para dentro de casa, seu coração pulsando na expectativa do que poderia fazer a seguir. Ao se sentar na mesa, pegou papel e lápis, escrevendo freneticamente uma nova carta. Desta vez, ela convocaria não apenas os vizinhos, mas todos os que pudessem se unir a essa luta. Era hora de expandir o alcance, de tornar aquela batalha maior do que ela mesma. Nos dias que seguiram, a casa de Maria se transformou em um verdadeiro centro de mobilização. A reunião na praça da vila ganhou forma, e Maria começou a ver rostos conhecidos surgirem, um atrás do outro. Dona Rita, com seu jeito doce e acolhedor, trouxe bolos e doces para compartilhar. Ricardo, o estudante determinado, ofereceu ajuda em impressões. Todos estavam juntos por uma causa maior.
Enquanto as crianças ajudavam a organizar as cadeiras na praça, uma sensação de grandeza se apoderou de Maria. Ela não era mais apenas uma viúva lutando sozinha. Agora tinha uma pequena legião ao seu lado, prontos para fazer barulho e resistir. No entanto, na linha tênue entre esperança e medo, havia algo que não saía da cabeça de Maria. As últimas palavras de Joaquim tinham cozinhado seu espírito. A verdade sobre o parente distante e seus planos de ocupação não era uma intimidação, mas uma ameaça real. Precisavam estar prontos. Na véspera da reunião, o clima pesava. Maria deitou-se, mas o sono não a levou. Seu coração estava cheio de angústia, a ansiedade tomava conta de cada pensamento. Se tudo desse errado, e se eles não conseguissem o apoio que tanto precisavam? A dúvida persistente era um ladrão de paz. Quando a luz do dia começou a entrar pela janela, a determinação se misturou com uma sombra de insegurança. O importante seria reunir todos, fazer com que eles vissem o que estava em jogo. Era uma luta pela dignidade, pelo direito à própria terra. Na praça, o ar era denso de expectativa. Pessoas começaram a chegar, murmurando entre si. Maria ficou em pé, respirando fundo, e então um movimento no fundo da multidão chamou sua atenção. Era uma figura familiar, o parente distante que ela tanto temia. Ele estava lá, com um sorriso que transparecia desdém. A presença dele fez a tensão aumentar. Maria sentiu um frio na barriga e, no fundo, sabia que aquela reunião poderia ser apenas o começo da maior batalha de suas vidas. A coragem só crescia dentro dela, mas uma pergunta pairava no ar. Seriam eles capazes de resistir a tudo isso? A multidão estava se formando e Maria podia sentir o coração pulsando no ritmo frenético do momento. Olhou ao redor e notou as expressões de seus vizinhos, algumas inquietas e outras firmes. Aquela era a hora deles, o momento de se unirem diante da ameaça que pairava sobre suas vidas. Mas a presença de seu parente a deixou em um dilema. Seria ele um aliado ou um inimigo? Ela respirou fundo, tentando encontrar as palavras que desequilibrariam aquele silêncio pesado que sufocava como uma névoa densa. "Boa tarde, pessoal!" Sua voz soou forte, mesmo que o nervosismo a fizesse hesitar. "Hoje estamos aqui por algo muito maior do que nós. Estamos aqui por nossas casas, por nossos filhos." A recepção foi morna, mas Maria viu olhares de concordância, cabeças afirmando em eco com seus pensamentos. Ela sentiu uma onda de coragem. O sorriso desdenhoso de seu parente, no entanto, contagiava uma sombra sobre o encontro. Com um gesto, Maria tentou ignorar, mas a presença dele não a deixava em paz. "Precisamos de uma voz unida", continuou ela, o olhar fixo no parente. "Nosso destino não pode ser decidido por um único homem que nunca se preocupou conosco. Esta terra não pertence a ele, pertence a nós." As palmas começaram a surgir. Entre os presentes, pequenas explosões de apoio. Embora Maria quisesse gritar por mais, o sentimento de insegurança ainda estava lá. Ouvindo os comentários animados ao seu redor, como o vento levando folhas secas, ela não podia deixar que se apagassem. Aquela energia precisava ser alimentada. "Vamos mostrar a ele que somos uma comunidade forte", disse Joaquim, levantando os braços. "Se ele quer vir aqui, que venha, mas não sem saber que estamos juntos, prontos para lutar." As palavras de Joaquim ecoaram com força. Maria sentiu que um fervor coletivo estava começando a se formar, como uma chama acesa em meio à escuridão. Ela começou a perceber que seu medo poderia se transformar em um motor propulsor. Mas o olhar do parente distante ainda a perturbava. Ele observava, astuto, e Maria imaginou o que se passava em sua mente. Em meio aos sussurros, uma mulher idosa levantou a mão. "E se ele trouxer a polícia? E se a gente se meter em problemas?" As palavras da anciã cortaram o ar como uma lâmina. Uma onda de preocupação se espalhou pela multidão. Maria precisava reagir rápido. Era hora de transformar o medo em força. "Se ele trouxer a polícia, então temos que fazê-los ver quem somos", gritou Maria, suas palavras dançando junto à brisa. "Temos um direito que não pode ser tirado de nós, o direito de ficar, de lutar pela nossa casa." O murmúrio cresceu como um trovão, refletindo a luta interna de cada um presente. Ela viu várias expressões de determinação se firmarem.
Um jovem se levantou, erguendo um cartaz que marcou a adesão ao movimento, e logo outros seguiram, criando um emaranhado de vozes e bandeiras. O pavor estava se transformando em unidade. Do fundo da multidão, o parente distante esboçou um sorriso irônico. Maria sentiu que ele a desafiava, como se dissesse que ela não tinha chances, mas era isso que ela não podia deixar acontecer. Agora, mais do que nunca, ela estava pronta para atuar. Com o coração pulsante, Maria avançou até o parente e disse, alto o suficiente para que todos ouvissem: "Você pode ter o poder, mas nunca terá o que é nosso, e hoje provaremos que somos mais do que você imagina." A tensão pairava no ar enquanto a multidão aguardava a resposta dele. O que ele diria? Qual seria o próximo movimento daquele fazendeiro que esperava ver a comunidade se dividir? Maria sentiu o peso das incertezas, mas ao mesmo tempo um mar de esperanças. A batalha apenas começava, mas no fundo uma pergunta se cristalizava na mente de todos: até onde seriam capazes de ir para defender o que é de direito? Maria prendeu a respiração, enquanto o parente se preparava para responder. O silêncio era quase palpável, uma tensão carregada onde cada segundo parecia uma eternidade. Os olhares aflitos de seus vizinhos se voltaram para ele, esperando uma reação que poderia mudar tudo. Ele se inclinou ligeiramente, como se estivesse pensando, e a multidão prendeu a respiração em conjunto. "Você realmente Acredita que tem poder suficiente para me desafiar?" Ele respondeu, sua voz cortante, cheia de desprezo. "Essas casas, elas estarão em minhas mãos em breve. Você é só uma viúva falando ao vento, Maria." As palavras dele eram como facadas. Um turbilhão de emoções tomou conta de Maria. Raiva, tristeza e uma determinação renovada se entrelaçaram em seu coração. Ela não podia deixar que aquele homem a reduzisse a nada. Era hora de transformar aquele desprezo em força. Olhou mais uma vez para a multidão, sentindo cada coração pulsar ao lado do seu. "Não se engane", ela disse, sua voz agora firme e intensa. "Essa luta não é só minha, é de todos nós. Cada um aqui carrega uma história, uma esperança, uma família, e juntos somos mais do que você imagina. Esta terra já nos viu crescer, amar, chorar e lutar. Não vamos deixar que você a leve de nós." As palavras de Maria ressoaram no ar como gongos. Os rostos da multidão começaram a brilhar com determinação. Joaquim, ao lado dela, ergueu um punho em apoio, e assim mais pessoas fizeram o mesmo, criando um mar de energia pulsante. À medida que o clamor crescia, o parente parecia excitar. O olhar de desprezo foi substituído por um traço de preocupação. Esse momento era crucial. Maria sabia que o fervor daquele eco poderia ser a faísca que acenderia uma verdadeira revolução. De repente, um barulho distante se fez ouvir. Um motor roncando se aproximava. O som do carro da polícia fez o coração de todos disparar. O medo voltou a espreitar, mas Maria não se deixou abater. Ela fez um gesto para que todos permanecessem firmes. "Não podemos nos deixar intimidar", gritou. "Precisamos mostrar que somos uma comunidade unida." Assim que os veículos pararam, oficiais saíram com expressões sérias. Mas ao mesmo tempo, Maria percebeu uma oportunidade. Os policiais não estavam ali para atacar, mas sim para intervir, e talvez, como ela esperava, ouvir. "Senhoras e senhores", Maria gritou, elevando a voz acima do murmúrio crescente. "Aqui estamos, reunidos para defender o que é nosso. Estamos aqui por nossos filhos, por nossas raízes, por tudo que amamos. Não somos bandidos, somos pessoas de bem que só querem preservar seu lar. Vocês realmente estão dispostos a ser os instrumentos de um homem que não se importa conosco?" Os policiais trocaram olhares. A dúvida parecia contagiá-los. Mesmo a presença do parente, agora irritado e inquieto, não tinha mais a mesma força. O silêncio se instalou novamente, enquanto as palavras de Maria se disseminavam, criando um burburinho acalentador. Maria estava a um passo de conquistar algo maior, a empatia. Podia sentir que talvez, só talvez, as pessoas ali estivessem começando a perceber a questão além daquele confronto. E assim, enquanto a tensão ainda pairava no ar, uma figura familiar surgiu das sombras do fundo da multidão.
Era Ana, sua melhor amiga, com olhos cheios de lágrimas e um cartaz em mãos. Maria, eu não desistirei, nós não desistiremos! A multidão dividiu-se entre murmúrios e aplausos. A cena se transformou em um verdadeiro espetáculo de apoio, mas havia ainda uma pergunta que pairava no ar. Até onde iriam para se unirem de verdade? O que poderia acontecer quando a polícia decidisse qual lado tomar? A batalha estava apenas começando. O ar estava tenso, quase elétrico, enquanto Maria observava a expressão dos policiais. O homem que deveria ser um símbolo de poder estava agora diante de uma plateia que se erguia, não em temor, mas em força. As vozes da comunidade, antes ensaiadas em murmúrios, agora ecoavam como um cântico. Era a sonoridade da luta, ressoando nas paredes de um bairro que não queria se calar. «Vamos nos unir!» gritou Joaquim, sendo a primeira a dar o passo à frente. «Nós temos o direito de lutar pelo que é nosso!» As palavras dele foram recebidas como uma onda, cada declaração se espalhando por entre a multidão. Os policiais, parados em uma linha firme, trocavam olhares perplexos. Um deles, um jovem com expressões abertas e perplexidade no rosto, parecia questionar sua própria presença ali. Maria aproveitou aquele momento de hesitação. «Por favor, olhem para nós», implorou. «Não somos apenas um grupo de pessoas se aglomerando, somos uma família. Todos nós aqui enfrentamos o mesmo medo, a mesma dor. Mas juntos temos a força de nossa união». E, de repente, como se todos ao seu redor estivessem sintonizados na mesma frequência, as vozes começaram a emergir. Um homem mais velho tomou a frente, seu olhar sereno refletindo toda a sabedoria acumulada ao longo dos anos. «Eu vivi aqui por mais de 50 anos. Vi meus filhos nascerem e crescerem. Cada canto dessa terra é marcado pelas nossas histórias. O que vamos fazer é por eles, para que não apenas pertençam a este lugar, mas para que o amem tanto quanto nós». O parente, cada vez mais visivelmente perturbado, começou a gesticular, a raiva crescendo nele como uma tempestade iminente. Mas a força coletiva da comunidade começou a ser palpável. Uma mulher na multidão, com um bebê nos braços, levantou um cartaz escrito à mão: «Nós somos mais fortes juntos». As lacrimejantes esperanças de todos ali foram transcritas em uma simples frase, e logo outras cartas surgiram. Como um eco, aquelas palavras de união começaram a se espalhar, fazendo com que o entorno pulsasse com esperança. O oficial mais moço, agora absorvido daquela energia que antes lhe parecia hostil, encostou a mão em seu cinto, indeciso. Maria viu uma basa de empatia surgir em seus olhos, mas sabia que ainda não era suficiente. Eles precisavam de mais. «Vamos mostrar a eles quem realmente somos», Maria insistiu, levando sua voz a um novo patamar. «Um povo que não vai se calar, um povo que se levanta não apenas por si mesmo, mas por aqueles que não podem». O clamor da maioria começou a se misturar ao som de palmas, e Maria quase podia sentir corações se unindo, batendo no mesmo compasso. Mas a nuvem, a dúvida ainda pairava sobre suas cabeças, e a incerteza permanecia. O que a polícia decidiria? O que aconteceria se eles se voltassem contra a comunidade como a última linha de defesa? E, no meio de toda essa agitação, Ana segurou a mão de Maria. «Eu estou aqui com você, mas você precisa nos guiar. O que fazemos agora? Temos um plano?» Maria correu a mente em busca de um caminho, uma estratégia. «Sim, precisamos juntar todas as vozes e transformar isso em um movimento que vá além de hoje. Precisamos nos organizar, criar um comitê, um lugar onde todos possam se escutar e ser ouvidos». Os olhos de Ana brilharam ao ouvir suas palavras. Mas nesse emaranhado de emoções intensas, outro carro começou a se aproximar, um veículo familiar, pelas marcas de pneus e pela força que trazia consigo. Cada coração na multidão acelerou novamente, e Maria se encontrou dividida entre a esperança e o medo. Quem chegaria agora? O que aquele novo capítulo reservava para eles? Era a mudança iminente que todos esperavam ou uma tempestade ainda maior? A batalha, com certeza, ainda estava longe do fim. O veículo se aproximou lentamente e a multidão prendeu a respiração.
Era um carro preto, com os vidros escurecidos, que refletiam a luz do sol da tarde. Maria se lembrou de que aquele carro tinha sido visto na vizinhança antes, sempre em momentos de tensão. Sentiu seu estômago revirar ao imaginar quem poderia descer dele. Assim que parou, a porta do motorista se abriu. Um homem de terno escuro emergiu, sua silhueta imponente contrastando com o cenário do bairro. A expressão em seu rosto era de determinação, mas as sombras em seus olhos revelavam algo mais profundo, talvez um medo compartilhado. É o Dr. Ricardo, alguém sussurrou na multidão, e um murmúrio se espalhou como um vento nas folhas. Ele era um advogado conhecido na região, sempre envolvido em casos de justiça social. Maria sentiu um sopro de esperança misturado com ansiedade. O homem caminhou em direção à multidão, e ela pôde notar como seus passos eram cautelosos, como se quisesse medir cada reação. Ao chegar perto, ele levantou as mãos, pedindo silêncio. A tensão aumentou, e o clima estava carregado de expectativa. Eu venho aqui hoje, pois não posso mais ficar apenas observando, começou ele, sua voz grave e firme ecoando entre os presentes. Eu conheço a dor de vocês, conheço a luta que estão travando. Não estão sozinhos. Alguns se entreolharam, surpresos, enquanto outros começaram a aplaudir. Ele continuou. Hoje não estamos apenas diante de uma injustiça, estamos diante da oportunidade de reescrever a nossa história. É hora de unirmos nossas forças e não apenas falarmos, mas agirmos. Com cada palavra sua, a confiança de Maria aumentava. Um plano, pensou. Nós precisamos de um plano agora mais do que nunca. Mas, ao mesmo tempo, uma preocupação surgia em sua mente. Como garantir que a comunidade se mantinha unida nessa jornada incerta? O homem, notando a intensidade da multidão, puxou um grande papel do bolso. Eu trouxe aqui um esboço de proposta para que possamos levar a voz da nossa comunidade aos altos escalões, para fazer mudanças reais. Vamos formalizar um comitê e preparar uma reunião com as autoridades competentes. Precisamos ser ouvidos. Um assobio baixo e entusiástico percorreu a multidão. Os corações começavam a pulsar em uma nova cadência, uma batida de esperança. Maria viu os olhos de Ana brilharem como se cada letra daquela proposta fosse uma luz no fim de um túnel escuro. Mas para cada ação havia uma reação. O homem mais velho que falara antes levantou a mão. E quanto ao que pode acontecer se eles não nos ouvirem? E se voltarem contra nós? Estamos prontos para enfrentar a força deles? A pergunta pesou no ar. O vazio que se seguiu trouxe à tona todas as inseguranças e ansiedades que haviam permanecido ocultas até então. Cada rosto na multidão mostrava preocupação, e a euforia começava a se misturar com o receio. Precisamos de proteção, de um plano B, Maria disse, sua voz intensa. Agora era a hora de ela ser a líder que a comunidade precisava. Precisamos de um grupo de segurança, pessoas dispostas a nos defender se as coisas saírem do controle. Os olhares se encontraram, e Maria sentiu a energia da multidão se reerguer. Era hora de agir, mas também de se preparar para o que estava por vir. Um frio na barriga a advertia. Eles estavam ingressando em um território desconhecido, e a coragem estava prestes a ser testada. Enquanto todos discutiam freneticamente, um grito ressoou do outro lado da estrada. O clima mudou novamente. Era um sinal de que a verdadeira batalha estava apenas começando. Quem estava gritando? O que mais estavam prestes a enfrentar? A corrente de determinação agora precisava enfrentar a tempestade que se aproximava. O que aconteceria no próximo confronto? A multidão virou-se instintivamente em direção ao grito que cortou o ar, como se uma corda invisível os unisse. O coração de Maria pulsava forte, enquanto seus olhos tentavam identificar a fonte daquela agonia. Ali, empoleirada em uma caixa de madeira, estava uma mulher de cabelos desgrenhados, lágrimas escorrendo pelo rosto. Era Clara, uma mãe que todos conheciam, conhecida por seu sorriso caloroso e risadas que pareciam fazer o mundo ao redor dela brilhar. "O meu filho!" Clara berrou, a voz embargada pelo desespero. "Eles o levaram, o meu Dudu, ele estava brincando na rua, e eles o pegaram!" Um silêncio ameaçador se instaurou, e logo o murmúrio da multidão se transformou em gritos de indignação e impotência. As mãos de Maria tremiam ao ouvir o nome do menino.
Dudu era uma criança de apenas 8 anos, e o coração de cada um ali sabia que ele fazia parte de uma teia maior de sonhos e esperanças infinitas. O Dr. Ricardo, percebendo a gravidade da situação, tomou a dianteira. Clara, escute-me, precisamos manter a calma e agir. Onde você viu isso acontecer? Ali, na esquina. Clara apontou, desesperada. Eles estavam em uma van preta. Eu gritei, mas eles simplesmente foram embora. A tensão na atmosfera era palpável. Parecia que o peso da injustiça tornava o ar irrespirável. Maria sentiu um nó na garganta. Era isso que ela temia. O medo que se espalhava por sua comunidade que não deixava ninguém em paz. Essa não era apenas uma luta por direitos, mas pela vida de inocentes. Não vamos deixá-los assim, Maria gritou, nervosa mas determinada. Esse não é um caso isolado, precisamos agir rápido, precisamos encontrar Dudu. Ela olhou para os rostos ao seu redor, pessoas que sabiam o que era perder e, mais importante, que estavam dispostas a lutar. Vamos formar grupos, precisamos de pessoas nas ruas, outros no bairro, todos juntos, não podemos nos acovardar agora. Os olhares começaram a se encher de determinação novamente. Maria viu um por um levantar os punhos em sinal de apoio à sua proposta, e um coro de vozes começou a ecoar. Nós encontramos Dudu! Nós encontramos Dudu! Enquanto isso, o Dr. Ricardo mobilizava as pessoas com a voz firme. Vamos separar em equipes. Um grupo pode seguir em busca de informações, outro pode tentar rastrear a van, e vamos contatar a polícia imediatamente. Os planos começaram a ganhar forma, e mesmo sob a sombra do desespero, a energia da multidão era contagiante. Juntos, eles formavam um cordão de esperança, decidido a resgatar não apenas Dudu, mas também a dignidade da comunidade que tinha sido violentada. Maria respirou fundo e observou a correria à sua volta. Mas com a esperança renascente, sentiu que a luta estava apenas começando. Ao entrar em um dos grupos, viu o temor no rosto de cada um, mas também sentiu a coragem se expandindo como um fogo. Era um chamado, ela não estava sozinha, e nem todos ali estavam dispostos a se entregar. Enquanto as equipes se dispersavam, um grito cortou seu foco. Cuidado! Um jovem que acabara de sair de um canto sombrio da rua parecia espantado. O que mais estavam prestes a descobrir? O que aconteceria em seguida? O que ainda estava escondido nas sombras que cercavam a comunidade? Maria sabia que a verdadeira prova estava apenas começando e que a escuridão poderia levar a segredos que mudariam tudo. A urgência da situação pressionava e ela precisaria estar pronta, não apenas para salvar Dudu, mas para enfrentar os demônios que sempre estiveram ali. O jovem de olhos arregalados e sem fôlego se aproximou rapidamente de Maria e a multidão interrompeu sua movimentação. Havia algo em seu olhar que falava mais do que suas palavras. Eu vi, a van, eu vi onde eles foram. Ele se chamava Lucas, um rapaz de apenas 16 anos que já conhecia a dor da perda. Sua voz tremia, mas a determinação brilhava em seu olhar. Fala, Maria pediu, com o coração acelerado. A esperança era como um fio tênue e ela não podia deixá-la que se rompesse agora. Eles foram para uma área abandonada, perto da antiga fábrica. É um lugar onde ninguém vai, é afastado. Lucas explicou. A multidão se reorganizou, atraída pela nova informação. No entanto, a tensão crescia. Ninguém parecia confortável com a ideia de se aventurar em um lugar assim, cercado por sombras e mistérios. E se eles estiverem armados? E se for uma emboscada? Um homem à esquerda de Maria questionou, sua expressão revelando o medo que passava por todos. Mas e o Dudu? Maria retrucou, a voz embargada. E se ele precisar de nós? Não podemos hesitar. Ela olhou para os outros, sua firmeza emanando coragem. Precisamos ir juntos, cada um de nós é importante. Se algo acontecer, seremos mais fortes juntos. A comunidade se aglomerou e algum tipo de acordo silencioso começou a se formar. Um grupo pequeno, mas determinado, começou a avançar em direção à antiga fábrica. As vozes sufocadas de medo misturadas a murmúrios de coragem e esperança. Enquanto caminhavam, a noite começou a aproximar, e a escuridão envolvia a rua como um manto pesado. Cada passo se tornava um desafio.
As sombras dançavam ao redor e a tensão sempre presente fazia com que o coração de Maria disparasse. O eco de seus pensamentos era ensurdecedor. O que poderiam encontrar adiante? Chegando a um beco que levava à área abandonada, ela sentiu o ar gelado na pele, como se a própria noite estivesse ciente daquilo que ali se escondia. Um barulho distante ressoou, um motor desligando. Maria segurou o braço de Lucas. Vamos, rápido! O grupo se moveu em silêncio, como se a própria esperança pedisse que fossem discretos. Conforme se aproximavam da fábrica, uma estrutura decadente e cheia de grafites se ergueu diante deles, imponente e ameaçadora. As janelas estilhaçadas pareciam olhos vazios que observavam a chegada, enquanto a porta enferrujada balançava ao vento, emitindo um ranger lúgubre. Está tudo quieto, sussurrou uma mulher atrás de Maria, e ela concordou. O silêncio era ensurdecedor. Com um fluxo de coragem, Maria gesticulou para que todos parassem. Então, um movimento entre as sombras capturou sua atenção. Ela conseguiu distinguir figuras se movendo dentro da fábrica. É lá! Exclamou, batendo o peito com a mão. Mas antes que alguém pudesse responder, um clarão de luz atingiu os rostos deles. Quem está aí? A voz profunda ecoou. O pânico tomou conta instantaneamente. Maria se sentiu como um pássaro encurralado. O que fariam agora? Seriam capazes de entrar e salvar Dudu, ou estariam prestes a enfrentar algo muito maior do que haviam imaginado? Ela se inclinou para sussurrar a intenção do grupo, mas a insegurança crescia a cada segundo. O que aquela noite ainda tinha reservado para eles? As emoções estavam à flor da pele, enquanto Maria sentia o peso da responsabilidade em suas costas. Era hora de agir, e mesmo que o medo a paralisasse, a determinação pulsava em seu coração. O destino de Dudu dependia de cada um ali, e aquele seria o momento que definiriam. Vamos fazer isso, disse Maria, erguendo a voz num sussurro firme. Precisamos nos dividir. Um grupo deve ficar aqui, pronto para qualquer coisa que acontecer. Eu e outro grupo vamos entrar e procurar pelo Dudu. Se encontrarmos algo, gritem. Os jovens se encararam, a excitação misturada com terror. Ninguém hesitou. Alguns acenaram com a cabeça, como que se dissessem que estavam prontos para o que viesse. A urgência da missão era maior que os receios, e a comunidade sentia isso. Sigam-me, Maria sussurrou, enquanto o grupo avançava em direção à porta rangente da fábrica abandonada. Os barulhos dos passos ecoavam, um som de esperança e coragem que ressoava por entre as sombras. Ao abrirem a porta, um estranho cheiro de mofo e abandono se fez evidente. Maria segurou a mão de Lucas para que ele não fosse adiante. Era escuro lá dentro, mas um movimento cauteloso iluminado apenas pela luz da lua, filtrada pelas janelas quebradas, ajudou a guiar o caminho. Assim que entraram mais profundamente, escutaram um chamado distante, uma voz familiar, um eco quase vazio e desesperado. Dudu! Maria sussurrou, e a voz de outra mãe ecoou junto à sua. Era Clara, seu coração transbordava de amor e preocupação. O som fez com que cada um deles seguisse em direção ao chamado. Num dos cômodos escuros, silhuetas foram aparecendo. Maria e Lucas se aproximaram, e seus corações começaram a disparar. Dudu estava lá, amarrado e com lágrimas nos olhos, cercado por figuras que não conseguiam discernir. 3 homens imponentes, com expressões duras e ameaçadoras. O pânico fez com que Maria quisesse recuar, mas algo em seu coração disse para não desistir. Não agora. Soltem o menino! Gritou Maria, tomando coragem. Sua voz, mesmo trêmula, ecoou um desafio entre as paredes frias. Ele não deve nada a vocês, isso é um crime! Os homens giraram-se abruptamente, surpresa e desprezo em cada expressão. Entre eles, o líder, um homem forte e destemido, riu, mostrando um sorriso cínico. Quem você pensa que é, mulher? Veio aqui sozinha? Isso não vai acabar bem. Maria sentiu seus pulsos congelarem, mas a adrenalina a conduzia. Você não pode intimidar uma mãe, pode levar tudo, mas nunca encontrará a força de uma comunidade que defende o que ama. Ao ouvir suas palavras, um brilho de esperança iluminou os rostos de Dudu. Ele sorriu, mesmo amarrado, e Maria pôde sentir que a coragem nascia também nele.
Você não está sozinha, ela ouviu Lucas dizer, já próximo ao grupo, motivando os outros a se aproximarem, ocupando espaço. O medo começou a se dispersar, transformando-se na força da comunidade ali reunida. Um homem mais velho que estava observando na sombra se adiantou. Era Joaquim. Temos pessoas aqui fora, não estamos sozinhos. A frase provocou um cernido, uma onda de tensão se transformou em confusão entre os homens. A determinação unificada da comunidade fez com que seu número crescesse e a coragem florescesse. Vá, vá, Dudu gritou, tentando mostrar que, mesmo amarrado, nunca desistiria. Eles não podem nos vencer. E foi nesse momento que Maria compreendeu. Não era apenas sua luta, mas a luta de todos. A força da união ecoava mais alto do que qualquer ameaça. Em um instante, uma ideia brilhou em sua mente. Se todos nós estamos aqui, se mostramos unidade, talvez precisemos mover-nos juntos. Vamos tirá-lo de lá? Os homens começaram a hesitar, percebendo o crescimento da multidão, e a coragem nas palavras de Maria ecoou no ar. Os jovens, recebendo liderança, iniciaram um movimento do lado de fora. O som de passos se aproximando reverberava na alvenaria empoeirada. Vá, agora! Maria gritou com todas as suas forças, enquanto um grupo avançava para desatar as cordas que prendiam Dudu. Foi o gatilho. Naquele segundo, a esperança se tornou um grito de resistência. Os homens, percebendo o cerco, recuaram, mas a comunidade, que crescera em número e em coragem, não estava disposta a ceder. Aos gritos cheios de amor e urgência ressoavam. Dudu foi libertado, suas correntes rompidas pela garra coletiva do grupo. Maria o segurou firmemente, passando por todas as emoções de alívio e pesar. Enquanto a multidão reunida se preparava para enfrentar os homens perigosos, a força da compaixão e alteridade se tornava um escudo. Juntos, todos gritaram. A união era indestrutível, e a coragem que emana de quem não desiste é capaz de transformar. A luta por seus direitos, pela proteção do que amam, era mais do que uma batalha por terras. Era por vida, pertencimento e dignidade. As luzes da comunidade se acendiam cada vez mais, e a noite escura se tornava um cenário de resiliência e amor. Ao final do dia, Maria olhou para Dudu. Ele era a luz em sua luta, e, de mãos dadas, todos juntaram-se para enfrentar não apenas os homens que os intimidavam, mas também os medos que os mantinham sob controle. E assim, cada coração pulsava como um só. Aquilo era um chamado, e a resistência apenas começava. Esta é a hora de se unirem a nós. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe seu like agora para alimentar o algoritmo e ajudar essa comunidade a se fortalecer. Comente suas reações e teorias sobre este final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa apoiar essa luta, não espere nem mais um segundo.